Vamos retomando então. Tá complicado essa parte de tecnologia com o meu celular aqui. Nós havíamos terminado a primeira morada, né, a exposição sobre a primeira morada. E o que é a segunda? Né, do que se trata a segunda, tá? É aquela alma de primeira morada que começa a buscar a Deus num sentido mais profundo, de forma mais intensa, e ele percebe que buscando a Deus, vamos dizer assim, na oração, de forma mais intensa, mais devota, né, que isso muda a vida dele, né? Então ele passa a, sem dúvida alguma, ter mais força para cair no pecado, né, para não cair no pecado mortal, né? Essas quedas são muito menos frequentes. Ele tem uma busca sincera para alcançar as virtudes, sobretudo como nós vimos, né, da castidade e da paciência. É alguém que começa a se esmerar nessas virtudes, né? E ele, na verdade, ganha um espírito de mansidão. Esse espírito de mansidão é exatamente aquele espírito, né, aquela bem-aventurança que Nosso Senhor fala, bem-aventurados os mansos, né, os humildes, os mansos, né, beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram, porque esses possuirão a terra, né? Mas é curioso, né? É, o primeiro A primeira bem-aventurança, né, aquele que é pobre em espírito, né, ganha o reino dos céus. Olha que beleza, né? E a segunda bem-aventurança, que nós estamos supondo que é superior, né? Este ganha a, a terra. Este vai possuir a terra. Uma coisa curiosa, porque é uma espécie de contrassenso, né? No nosso mundo real, aqui concreto, vamos dizer, da maldade, né? Da, o que acontece? O manso, ele normalmente perde, né? Ou seja, ele não é agressivo, ele não revida, ele dá outra face, né? Ele não está buscando coisas da terra o tempo inteiro, ele já, inclusive, já é pobre de espírito, né? De coração. Então, é estranho, porque é esse quem vai possuir a terra, no final das contas, né? A gente pode interpretar isso de dois modos, ou seja, sim, esse vai possuir a nova terra, novo céu, nova terra. É ele quem vai estar junto de Deus, né? Mas também, se a gente entender a Terra aqui, não no sentido do mundo, do planeta Terra, mas a gente entender a Terra no sentido do quê? De si mesmo. O homem não foi feito pela terra, a argila que Deus, né, fez Adão e depois insuflou o espírito em suas narinas, né? Ou seja, o manso é aquele que aprendeu, de certo modo já, a dominar as suas partes, vamos dizer assim, a sua parte mais carnal, a sua parte passional. Com a paciência e com a castidade, ele agora é manso. Ele possui já um primeiro grau de paz interior. As paixões não são, elas podem até vir com agressividade, como tentação, mas ele já aprendeu a lidar com isso, ele se acalma, ele sabe se acalmar, né? Por quê? Porque ele, na verdade, já tem mais acesso, ele já está mais para dentro do castelo e já consegue gozar um pouco mais daquela paz que vem de Deus, que é a paz que ele, vamos dizer assim, toca no momento da oração. Né? Então ele aprendeu a se acalmar, aprendeu a fazer a oração vocal com atenção. Com isso ele vai dominando pouco a pouco o seu imaginário, né, os pensamentos. Né? Tudo vai se acalmando dentro dele, ele vai se tornando manso. Né? E humildemente ele vai buscando a Deus. Ele fala, olha, eu quero mais. E como é que ele busca? Sobretudo através da meditação, que é o segundo grau de oração, né, do Antônio Rui Marim. Né? Então, ele tem, na verdade, o dom do Espírito Santo, que está atuando na sua alma de forma mais intensa, né? Veja, não quer dizer que os dons, por exemplo, uma alma de segunda morada só tem dois dons do Espírito Santo, os outros não estão lá com ele, não é isso. Não, ele tem à sua disposição sete. Eles podem agir, o Espírito Santo age como quer, né? Mas o normal, ou seja, o caminho que o próprio Deus montou para o homem, né? É que neste grau, o dom que mais se acentua é a piedade. Piedoso é aquele que cumpre com fidelidade, né, devotamente, os seus deveres religiosos. Mas veja, dever religioso aqui não é no sentido mecânico de cumprir as obrigações, ou seja, ir à missa, rezar um terço, não. Ou seja, ele cumpre devotamente com fidelidade, com amor, como uma coisa que brota de dentro de si. Né? Ele não é aquele que cumpre prescrições legais,
muito longe de um fariseu, uma alma de segunda moral, não é isso. É alguém que já está buscando mesmo a Deus e coloca o centro, né, o foco da sua vida neste serviço religioso, ou seja, nesta, vamos dizer assim, atuação das virtudes religiosas, da piedade, né? E ele pede a Deus para que Deus não o deixe cair em tentação. Então, não nos deixeis cair em tentação, né? Ele não quer mais só ser livrado do mal, mas ele quer, inclusive, que nas tentações ele não seja empurrado para dentro delas, né? Que ele consiga afastar de si todas as situações de pecados, né? Ele não quer cair, ele não quer pecar, e inclusive ele aprende a evitar situações mesmo de pecado venial. É uma alma que está se purificando. Lembra-se, estamos em via cética, né? A alma faz muitas coisas para se purificar, né? Aprende a fazer penitência com generosidade, né? Não só no sentido assim, ativo, em qual sentido? No sentido, olha, a pessoa não come direito, a pessoa dorme no chão, ou seja, pode até ser, né, quem tiver força suficiente para isso, né? Mas nosso mundo hoje em dia já está tão cheio de conforto, né, que a maior parte de nós simplesmente não damos conta de fazer essas penitências como os antigos faziam, né? Mas, ou seja, ele aprende a levar a sua vida, a sua cruz, né, diária com paciência, né? Então, as situações vêm e ele vai aprendendo, senão, louvado seja Deus, né? Isso aqui vai me ajudar, vai me crescer, né? Então, esta alma piedosa, é a alma da segunda morada. Ele aprendeu a meditar. Meditar aqui significa buscar nas escrituras, buscar nos escritos dos santos, buscar na própria oração vocal, entender mais profundamente o que está sendo dito ali. Se ele está tentando encontrar algo de Deus, né, por trás das palavras, por trás das coisas mais evidentes, né? Então, ou seja, a fé nele não é mais aquela fé de principiante, ou seja, que é meramente uma adesão às verdades de fé. Seja, não é que ele acredita simplesmente no que a igreja ensina. É óbvio que ele faz isso, mas ele busca entender a raiz daquelas coisas. Ele se deleita, né, em encontrar, em refletir, em encontrar a razão que está por trás da fé, né? Então ele está tentando encontrar o sentido já mais espiritual, né? Ele vai ler a Bíblia, ele não simplesmente quer conhecer o texto bíblico, não, ele começa a querer o que será realmente que isso aqui está dizendo, né? O que Deus pode estar querendo mostrar por trás destas palavras, né? Então é alguém que começa a estudar, começa a buscar o conhecimento dos santos, né? Com ardor, com vontade. Esta é a alma de segunda morada, né? Eu creio que muito provavelmente muitos de nós estamos aí, né? Primeira, segunda, né? Lutando, né? O que acontece assim é que, sobretudo nessas primeiras moradas, muitas vezes a nossa vida não é só numa subida, né? Então às vezes a gente fica meio parado, quando vai ver já está caindo, né? Então está se comportando como se fosse de novo de primeira morada, né? E fica se vai e vem, enquanto a gente não consegue dar passos firmes, né? Decididos mesmo em direção à terceira, né? Então, ou seja, esta alma na primeira e segunda morada está fortalecendo a sua fé, tem um papel importantíssimo nessas etapas. E agora na terceira, nós vamos ver uma nova realidade. O que acontece? Nós estamos chegando aqui na terceira morada, ao final da vida ascética. Ou seja, quem realmente adentra, né, as terceiras moradas e vai para o final delas, vamos dizer assim, né, esse começa a ver o final da vida ascética se aproximando dele, né? Está chegando o tempo que ele não vai ter mais muito o que fazer, ou seja, ele já purificou o que conseguia, o que podia, e agora é o próprio Deus que vai começar a purificar essa alma por iniciativa divina, né? Nós vamos entrar mais para frente, na quarta morada, na via iluminativa, certo? Então, ali é Deus que começa realmente a purificar a alma já não tem mais... ela se torna mais passiva, vamos dizer. Nas três primeiras moradas, não. Ainda a luta é ativa, é a alma tentando fazer, né, com violência, como diz o próprio Evangelho, né? O céu é dos violentos, né? Em que sentido? É óbvio que não no sentido, né, dos agressivos, né? Mas daqueles que se esforçam mesmo, que, né, desenvolvem uma fortaleza e uma paciência muito perseverante, certo? Vejam, a alma que chegou aqui na terceira morada, na verdade, venceu muitos obstáculos. Ela já buscou a Deus, né, na oração, na meditação, na prática das virtudes, né? Estuda, medita. E quais seriam os paralelos que nós poderíamos fazer com essa alma de terceira morada?
ela lutou, ela alcançou muitas coisas, ela venceu muitos obstáculos, e de repente o que acontece com ela? Não o triunfo, não a vitória, mas ela chora. Ela chora. Diz a bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. Acontece o seguinte: esta alma vai começar a ser provada, a sua fé vai começar a ser provada, porque, de certo modo, aquele ímpeto todo que ela mostrou diante de Deus, Deus vai começar a, vamos dizer, tornar as coisas um pouquinho mais árduas, mais difíceis, porque Deus quer ver se ela vai continuar. Né? Então, é inclusive o momento que ela vai ter que enfrentar aquilo que São João da Cruz, discípulo de Santa Teresa, né, vai nos ensinar que é a noite escura dos sentidos. Ela começa a ter menos gosto, menos prazer, tudo na vida espiritual, ela começa a ter mais dificuldades, e Deus quer ver. Ela vai continuar mesmo assim, ou ela vai deixar com que esses novos obstáculos façam que ela regrida, né? Se ela perseverar, se ela continuar mesmo nessa ausência, né, de facilidades, vamos dizer assim, de gostos, né, Deus vai conduzi-la para o rompimento daquilo que nós chamamos de porta estreita. O Evangelho diz: esforçai-vos por passar pela porta estreita. Né? E a gente pensa que por causa daquela imagem de que a porta estreita passa muito pouca gente, e a porta da perdição do mundo, né, do inferno, é muito grande, a gente fala simplesmente é a salvação. Quem se salvou passou pela porta estreita, mas não. Ou seja, na verdade Deus está dizendo, ou seja, aquele que vai ser realmente santo precisa passar por essa porta estreita, e é aqui, neste mundo. Né? Veja, as almas de segunda, de terceira, de primeira, de segunda e terceira morada serão salvas. Pela misericórdia divina estaremos lá no céu. Né? Mas se a alma quer ser santa mesmo, ela precisa passar pela porta estreita. Ela precisa superar essa vida principiante, essa vida, vamos dizer assim, ainda de luta pessoal, assim, né? Ela precisa realmente entrar nesse caminho onde Deus vai fazer agora vai atuar mais eficazmente, né? Então, ali ela vai ser conduzida para a via unitiva, na quarta morada. Isso mostra que a terceira morada, de certo modo, ela é a via iluminativa, porque ela fez muito, ela lutou, ela venceu muitos obstáculos, e agora ela simplesmente precisa se colocar de forma passiva, tranquila, mansa, diante de Deus, na ausência de facilidades, de consolos, e ela precisa perseverar. Ela vai precisar desenvolver aquela virtude que na Bíblia, né, se diz hipomoné, né, em grego, uma palavra grega, que muitas vezes é traduzido como paciência, outras vezes como perseverança, mas no fundo ela é um misto dessas duas coisas. É uma paciência muito perseverante, que tudo, né, suporta, e é também uma perseverança que não se irrita, vamos dizer assim, a perseverança que continua sempre paciente. Né? Deus quer ver isso da gente, né? Esse desenvolvimento da hipomoné. Né? Então, esta alma, porque venceu muitos obstáculos, ela começa a aprender a se recolher. Né? Ela consegue se recolher muito mais profundamente do que quando conseguia na meditação. Né? E o Antônio Rui Marinho diz que é próprio dessas almas a oração afetiva e a oração de simplicidade. A oração afetiva já pode ser sentida no seu princípio, vamos dizer assim, já pelas almas de segunda morada. Né? A meditação vai conduzindo a alma a gozar deste gosto, né, que Deus vai dando. Ela está buscando e aos pouquinhos ela vai tateando e vai se percebendo, olha, parece que Deus de fato está por aqui. Né? E na terceira morada, então, a alma ela vai se pacificando, ela ainda continua fazendo meditação, isso vai acompanhar a gente por toda a vida, né? Querendo buscar mais profundamente o sentido das coisas, mas ela vai aprendendo a se recolher e num silêncio, né, interno, amar a Deus. Né? Vai ser a oração de simplicidade. Sabe? A alma simplesmente se coloca diante de Deus, se recolhe. Né? E é o que o próprio Rui Marinho chama de recolhimento adquirido. Ela aprendeu, ela treinou a se recolher. Os pensamentos vão sendo vencidos, a imaginação vai deixando de ser louca, vamos dizer assim, né? Às vezes a imaginação pode estar fervilhando, mas a alma mesmo vai conseguindo se recolher, se fechar dentro de si, buscando Deus e deixando os problemas, as coisas para fora. Depois eu me preocupo com a vida, vamos dizer, lá fora, mas no momento da oração a alma aprende, né, a se recolher. Né?
E ela, na verdade, olha para trás e vê, assim, tudo que passou, ou seja, ela chora os seus pecados, ela chora por ver que as pessoas simplesmente não estão vivendo ali, não estão tentando buscar as mesmas coisas, né? Então essa alma chora. E ela vai aprendendo também, na verdade, a receber o dom do Espírito Santo de forma mais acentuada, da ciência, porque é isso que faz ela ver as coisas com mais clareza, é isso que a faz chorar, é o dom da ciência. E o dom que a faz perseverar é o dom da fortaleza. Então, de certo modo, o quarto dom do Espírito Santo também já começa com muita força aqui na terceira morada, né? E ela vê nessa terrível perda de tempo, né, as ofensas cometidas a Deus, né? E ela desenvolve essa perseverança buscando ir a águas mais profundas, né? É uma alma que vive também, de certo modo, pensando no Pai Nosso, o pedido do perdão, né? Ela pede a Deus, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, né? Os nossos devedores. Ela quer perdão de Deus, quer perdoar o próximo, chora, né, pelos pecados. Então, olha só, inclusive essa tradução não é a mais comum, né? A gente costuma rezar, perdoai as nossas ofensas, né? Mas o texto grego, né, ele fala de dívida mesmo. Veja, dívida aqui no sentido não monetário, né? Não se trata de dever dinheiro a alguém, não é perdoar quem está te devendo, né? Se é justo que a pessoa tem que te pagar, tem que te pagar, né? Você pode até perdoar a dívida, né? Mas o que eu quero dizer é que Deus está pedindo para a gente que simplesmente a pessoa que vive de uma profissão de venda, né? Não, sai perdoando todas as dívidas aí e fale, né? Não tem nada a ver com isso. É que a dívida, na verdade, a gente tem dívida de tudo, né? A gente tem dívida com os nossos pais de estarmos vivos, temos dívidas com as pessoas, né? Quando a gente aprende alguma coisa com alguém, a gente está em dívida com aquela pessoa, né? Então a gente está nessa realidade. A gente deve muito aos outros e, sobretudo, a Deus, né? E então a gente pede para Deus perdoar, ou seja, todas as nossas dívidas para com Ele, né? Perdoar essas coisas que a gente faz, que são pequenas, que às vezes não são verdadeiras ofensas no sentido do pecado grave, mas são os pecados veniais, né? E há uma realidade também aqui que vale a pena ser explorada, que é a realidade do próprio pecado grave, doutrinariamente falando, porque o pecado grave ele só pode ser perdoado na confissão, né? Ou como nós vimos, na contrição perfeita, que exige o desejo de se confessar, né? E o pecado venial, ao contrário, ele pode ser perdoado na oração, na recepção da Eucaristia, né? Nas boas obras. Então, as penas temporais aqui também são perdoadas, né? Pelas boas obras. Então, há uma certa confusão aí que é bom evitar, né? Não estou falando para todo mundo rezar com dívida, quem está acostumado a rezar com ofensa reza, né? Mas ter essa noção, você entende? No Pai Nosso a gente não consegue ser perdoado dos pecados graves, não é assim, né? A gente consegue ser perdoado dos pecados veniais, ou seja, das dívidas, das coisas menores que a ofensa, né? Veja, dever alguém é menos grave do que né, ter ofendido essa pessoa, né? Ofendido mesmo, uma coisa grave, né? Então é nesse sentido, né? A alma aqui vive essa realidade do chorar pelos seus pecados, deseja o perdão. Esta alma aqui conseguiu perseverar por esse caminho, né? É normal que tudo isso leve muitos anos, né? No nome dos santos mesmo é assim, a menos nos santos que Deus realmente preparou e montou um caminho diferente, vamos dizer assim, de santificação. E normalmente são as almas que são muito violentas na penitência, né? Na vida ascética, como Santo Inácio de Loyola, como São Francisco de Assis. Ou seja, essas almas, às vezes, em meses, vão lá e rompem a porta estreita e entram na realidade né, dessa comunhão com Deus. Mas é porque fizeram muito, né? Foram com muita intensidade mesmo, né? O caminho mais normal, ou seja, é esse caminho mais monótono nosso, né? Mais parado, mais difícil, vamos dizer assim, né? Porque a gente faz menos mesmo, né? Então, não tem muito o que fazer. As primeiras moradas é ativo, ou seja, a gente tem que fazer, né? Quem entendeu vai lá e faz, e consegue ir mais rápido, né? Não a gente fica patinando, né? Essa pessoa que rompe a porta estreita, então ela entra na quarta morada, né? E na quarta morada começa o seu caminho, vamos dizer, propriamente místico com Deus, né? E ela começa então agora a gozar de experiências cada vez mais
íntimas de Deus e ela começa a sentir aquilo que Santa Teresa chama de gostos espirituais, né? Ela começa a perceber que, independente do que ela está fazendo ou deixando de fazer, Deus dá a ela graças de amor, né? E ela começa, por mais que ela busque isso tudo, ela não consegue alcançar, ou seja, não é ela quem faz, é Deus quem faz, né? Então, ela começa, de certo modo, a ser saciada daquilo que ela buscava na oração. O que ela estava buscando na oração, de certo modo, era isso, né? E agora Deus está dando, ou seja, um gostinho da sua presença, da sua graça, né? E a bem-aventurança que se aplica aqui é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa alma começa a ser saciada. Fome e sede de justiça significa o quê? Evidentemente, não pode ser fome e sede de justiça no sentido social, tá? Também, de certo modo, porque essa alma vai aprender a fazer apostolado, né? E ela vai aprender a viver a virtude da justiça de forma mais profunda, que é dar o que é devido a cada um, né? Mas não se trata, infelizmente, como muitas vezes nós vemos assim, a teologia da libertação, enfim, fala, não, é uma justiça social, né? A divisão dos bens aqui entre as pessoas, né? Lutar pelos trabalhadores, coisas do tipo, né? Tudo isso pode ter alguma relação, né, com essa justiça aqui, mas não é essa justiça que o Evangelho fala. Ele fala sobretudo da justiça, que significa santidade, a alma do justo, né, a alma santa. Então, é esse, né, que deseja com todo ardor, com fome e com sede, a santidade, né? Estes começarão a ser saciados aqui na quarta morada, né? E ele aprende a se recolher ainda mais na quarta morada. Por quê? Talvez a palavra aprender seja equivocada aqui, porque ele aprendeu o que tinha para aprender até a terceira, vamos dizer. Mas aqui é Deus quem o coloca num recolhimento cada vez mais profundo. E é por isso que o Roy Marin chama de oração de recolhimento infuso. E uma segunda, né, que é o quinto grau de oração, e depois um sexto, que ainda se aplica aqui, oração de quietude. A alma aprendeu a ficar quieta. Ela se aquieta, e ali dentro daquele silêncio interior da sua alma, ela vai ouvindo a Deus. Ela vai sentindo esse gosto de Deus, da presença de Deus, né? E aqui a alma começa a receber com mais profundidade o dom do conselho, né? Veja, a ciência, a fortaleza continuam conduzindo a alma, né? Sem fortaleza não vai para lugar nenhum, né? Mas o dom do conselho vai mostrando a verdade para a alma, ou seja, a alma vai começando a ficar mais dócil, tendo mais facilidade para saborear as realidades divinas, né? E é interessante também reparar que me parece que é neste momento que muitos santos também ganham um grau de prudência maior. A prudência que pode ser desenvolvida de forma humana, pelo estudo, né? pela vida prática também, né? Assim, aprender a se colocar nas situações da vida de forma correta, né? Aprender a manejar, vamos dizer assim, os meios para chegar a uma finalidade, né? Mas aqui parece que essa prudência começa a se tornar um pouco mais infusa, de certo modo, né? E é por isso que essas almas que aqui chegam conseguem fazer apostolados muito frutuosos, né? Deus começa a agir realmente por essas almas, né? Agir com frutos de santidade, com frutos de conversão, né? O apostolado vai se tornando realmente mais eficaz, tá? E esta alma, enfim, que tem fome e sede de justiça, tem fome de Eucaristia também. Tem fome da presença de Deus, né? E é por isso que ela pede e suplica a Deus que o pão nosso de cada dia nos seja dado, né? Seja dado hoje. Só que veja bem, a tradução também cotidiano aí, né? O de hoje, né? Pão nosso de cada dia, também de certo modo equivocada, não é exatamente isso, né? A palavra correta aqui é supersubstancial. Tá? É aquilo que vai para além ainda, de certo modo, da essência, percebe? É o que está mais íntimo mesmo. É o pão divino, né? O que ele deseja aqui é a presença de Deus, que era manifestada, né, lá, desde o começo a gente buscava pela fé, aqui é vivido de forma mais plena. Tá? Acabei, acho que, esquecendo de falar que na terceira morada a esperança tinha um papel fundamental. Era a esperança que movia a alma em direção à porta estreita, tá? Então, assim, a alma persevera na fortaleza, mas porque tem esperança, porque espera em Deus. Porque não espera em mais nada, apenas em Deus, né? Então, esta alma que só espera em Deus começa a receber Deus naquele pão, né? Ou seja, naquele pedacinho
de fé, de presença de Deus diária, né? E também na própria Eucaristia, né? Que é o Deus inteiro, né? Que é nosso Senhor mesmo, né? Então, assim, a alma, na verdade, que aqui chega, ela consegue, na sua oração, tocar Cristo de um modo quase que semelhante ao que ele conseguiria na Eucaristia. Nunca vai ser igual, porque a Eucaristia é a presença física de Nosso Senhor, né? Nosso próprio corpo aqui, né? Enquanto que na oração é sempre só na alma, vamos dizer assim, né? Então, essa alma deseja o quarto pedido do Pai Nosso, tá bom? Né? E, de fato, nós vemos que aqui, ou vamos dizer assim, é o momento que Deus vai agindo, como eu falava, né? Vai agindo mais, e a alma vai se tornando mais passiva, né? E realmente aqui termina o pedido voltado a nós. Porque a alma que daqui passa, a alma que vai para a quinta morada, agora, ou seja, ela não pensa mais em si, né? Ou seja, é só Deus. Ela vive para Deus, né? Então, o que acontece? A alma de quarta morada, ela ainda recebe esses gostos espirituais, essa presença de Deus, mas de forma muito, assim, interrupta. Tem hora que sim, tem hora que não, e é sempre do jeito que Deus quer, né? Ela não consegue produzir isso aí, ela não consegue entrar em oração e receber Deus. Não, Deus escolhe os momentos, vai dando. E, na verdade, Deus está dando pouco a pouco, porque se desse o tempo inteiro, ela não suportaria, ela não aguentaria, né? Então, Deus está elevando, vamos dizer assim, a estrutura desta alma, a estrutura humana, para que seja capaz de recebê-lo com mais profundidade. E é o que vai acontecer na quinta morada, tá bom? Na quinta morada, realmente começa, tá? Aquilo que nós podemos dizer assim, de verdadeira santidade. Quando nós vemos esses grandes santos, né? Provavelmente são santos que estão aqui, pelo menos aqui, né? Se não estiverem mais além, né? E eles vão chegar aqui a receber, a ter manifesto na sua própria alma a realidade que os apóstolos presenciaram em Pentecostes. Aqui sim o Espírito Santo possui, domina a alma e dá graças realmente profundíssimas, né? Como é que ele faz isso? Né? Esse recebimento profundo da graça do Espírito Santo se dá através da contemplação infusa que a alma recebe. Vejam a primeira aula, contemplação, finalidade da vida humana, né? É aqui, né? Deus fez para cada um para que chegasse pelo menos aqui, né? Aqui eles começam a contemplar a Deus, não por via do estudo da inteligência, mas por uma ação direta de Deus na inteligência. São notícias de Deus, ou seja, são comunicados divinos, são, vamos dizer assim, conceitos que Deus imprime diretamente na própria inteligência, na própria alma, né? E que a alma poderia passar anos e anos estudando que não chegaria, né? Então a alma começa a ver, de certo modo, ainda opaco, mas começa a ver algo de Deus, começa, né, receber esses conhecimentos que são infusos, que são deiformes, têm a forma de Deus, né? São realmente místicos, né? Então a inteligência aqui começa a ser tomada, assumida por Deus, né? Veja, essa alma que ela não pensa outra coisa mais, né? Tudo que ela pensa que não é Deus é por causa de Deus, né? Então é para fazer apostolado, para fazer o que ela tem que fazer, assim, para atender uma confissão, ser um padre, para cuidar de um filho, seja, ela faz as coisas, mas a sua atenção continua em Deus, né? E há momentos que Deus então dá atenção a ela, né? Assim, Deus se comunica intimamente com ela, que é a contemplação, né? Essa realidade da contemplação. E para a gente fazer aquele paralelo que estamos fazendo, né? Essas realmente são as fases, agora as moradas da caridade, do amor divino, tá bom? Então a fé lá no começo, as 3 primeiras moradas, ou melhor, as 2 primeiras, né? A fé sempre nos acompanha, tá? E é a fé que fez também essa contemplação ser possível, né? A virtude da fé que estava ali agindo sobre a inteligência, que agora se expandiu de tal modo que é possível, né, que Deus infunda na própria inteligência, né, conhecimento da sua pessoa, né, de si mesmo. E na terceira e na quarta morada a esperança é muito forte, né, sobretudo na terceira ali a esperança que vai conseguir fazer a alma romper a porta estreita, e agora nós temos a caridade, né, o amor realmente a Deus. Estas almas amam a Deus mesmo, né? E elas são, olha que interessante, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque conseguirão misericórdia. Essas receberam a misericórdia de Deus, né? Essas realmente também são misericordiosas. Em que sentido? Vamos pensar a palavra misericórdia, né? Vindo do latim misericor cordis, quer dizer, miséria, né? Alguém que é miserável,
e que agora recebe a graça, vamos dizer assim, recebe o coração, é um coração que se junta, né, dessa miséria, percebe? Coração mais miséria, Deus unindo-se à nossa miséria de forma, vamos dizer assim, profundíssima, né? Íntima, né? E também, de certo modo, aqui já começa a manifestar a sexta bem-aventurança também. Bem-aventurados os puros, né? Os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, são essas almas que estão começando a ver Deus, né? Por quê? Porque tem um grau de pureza muito alto. Não é pureza meramente no sentido aqui de castidade, né? Essas almas não, já são... Castidade não é problema para essas almas há muito tempo, né? Mas no sentido que nada mais é problema, ou seja, elas estão concentradas em Deus, né? Elas têm uma pureza, ou seja, elas são simples como Deus é simples, né? Elas vão ganhando essa simplicidade, né? E a oração delas é uma oração de união, uma união ainda simples, como diz o Roy Marim no 7º grau de oração, né? A contemplação infusa é uma união simples. Deus ainda está... Porque existem uniões mais profundas do que isso, né? Então, esta alma já tem um grau de apostolado ainda mais intenso, alcança coisas extraordinárias da parte de Deus, né? E ela, porque é misericordiosa, alcança a misericórdia, né? E luta para que Deus dê misericórdia também ao próximo, né? Esta alma que está aqui consegue fazer grandes coisas, né? Grandes coisas, tá? E ela tem não só o dom do conselho, que já havia se aflorando, né, na quarta morada, mas agora o entendimento. Percebe? Deus está ensinando essa alma a entender as coisas. Por quê? Porque ela recebe a contemplação. Ela recebe as notícias de Deus, né? Então ela entende, tá? E essa alma suplica o quê? Suplica que venha a nós o vosso reino. Ela deseja o reino de Deus. A Escritura diz, né, o reino de Deus está no meio de vós. Isto é, nas almas, na verdade, percebe? Nas pessoas, nas almas mais santas. Né? Aqui, entre nós, há, se Deus quiser, né, hoje, infelizmente, né, sabemos que menos do que em outros momentos, mas há almas elevadas, almas santas, né? O reino de Deus está aqui, né? O reino de Deus não é um triunfo histórico da igreja, entendeu? Não é muito menos um triunfo histórico de paz, justiça social, coisas desse tipo. Lógico que não, né? O reino de Deus é a santidade manifestada nas almas, né? É Deus reinando nas almas. À medida que ele reina em mais almas, a sociedade também se eleva, né? Então, assim, o reino de Deus é a Igreja Católica nesse sentido místico, nesse sentido espiritual, nesse sentido das almas santas, né? E elas desejam este reino, né, que esse reino venha até elas, né? Elas conseguem receber realmente este reino de Deus, né? E o que acontece com as almas de quinta morada? À medida que vão prosseguindo, e que Deus também deseja, né, elas vão poder alcançar sextas moradas, que já é uma espécie de noivado mesmo, né, que antecede a sétima, que é o matrimônio espiritual. Nessas sextas moradas acontecem algo muito assim, curioso, né, que é de certo modo onde a gente se apega muitas vezes porque a gente é vidrado com coisas extraordinárias, vamos dizer assim, né, mas é normalmente na sexta morada que a estrutura humana começa a receber tantas notícias divinas, tanto conhecimento divino, tanta contemplação, que a própria estrutura não aguenta mais. Essa estrutura começa a transbordar, né? A quantidade e a profundidade das notícias divinas são tantas, dessas graças que Deus vai infundindo na alma, que tudo começa a transbordar. E se transborda como? No próprio corpo, percebe? E aí a gente começa a ver que é o momento daquelas manifestações místicas, êxtases, né? A alma de... Santa Teresa entrou lá no quarto de Santa Teresa, ela estava levitando, o padre estava celebrando a missa, estava levitando, né? Essas coisas. Entrou, tinha parece que um raio, um sol atrás do rosto da pessoa, brilhava como se fosse transfigurado. Esses relatos que a gente escuta da história dos santos, normalmente são santos que estão aqui, nas sextas moradas, né? Esses relatos do Padre Pio, né, desses milagres estrondosos, né, são coisas que me parecem de almas que estão aqui, que estão, né, caminhando neste sentido aqui, né? Então é onde aparece. A alma não tem controle algum, ou seja, Deus tomou mesmo, inclusive, o corpo, êxtase, a alma não sabe o que está acontecendo, ou seja, aqui na Terra ela está em Deus, né? Ela está ali na realidade divina. E como a vida do cristão nunca pode deixar de ter cruz, né? Normalmente estas próprias
êxtase de amor também trazem sofrimento muito grande, né? Mas é um amor misturado com sofrimento, assim, né? Que a alma deseja cada vez mais. Mas então vem uma cruz muito profunda, a mais profunda da vida espiritual, né? As mais profundas possíveis, que é uma secura tremenda, que São João da Cruz chama de noite escura da alma. Vai chegar uma hora que toda essa realidade maravilhosa e mística, né, extática da sexta morada, vai dar lugar a uma secura tremenda, a uma ausência de manifestação divina. A alma fica realmente numa noite. Acabou tudo. Ela que sentiu tudo aquilo que contemplou, de repente, vive de secura. Vive de escuridão. E Deus, novamente, como queria lá na terceira morada, né, antes que ela rompesse a porta estreita, a perseverança, Deus espera o mesmo. Né? A perseverança dessa alma. Né? Ela já tem estrutura agora para aguentar ainda mais escuridão, né? Ainda mais dificuldade. Né? E é este o noivado, na verdade, da alma. Percebe? Assim como o noivado, o noivo e a noiva, né, anseiam pela união, pela possibilidade de se casarem, de estarem unidos em matrimônio, né, mas ainda não podem gozar desse matrimônio, né? É assim também a alma de sexta morada. Ela quer, ela deseja o Cristo, deseja a união com Deus, mas ainda Deus, de certo modo, diz, espera, calma. Né? E Deus se esconde. É como um noivo que de repente perde, né? Cadê minha noiva? Vou me casar e onde está a noiva? Né? Não sabe mais onde está. E acontece, de certo modo, isso com essa alma que chegou aqui na sexta morada. É uma alma que reza a oração, né, o oitavo grau da oração de Rui Marim, chamada união extática. Lembra, a gente falou da palavra êxtase, né? O que é o êxtase? Ou seja, sair fora de si. Lembra da palavrinha exducere, educere, né? Ou seja, conduzir de dentro para fora algo, né? Então, o que aconteceu? A contemplação que era tão profunda, antes transbordou de dentro para fora, e aí o corpo ficou descontrolado, ficou desregulado, né? Aconteceram os êxtases, aconteceram essas coisas extraordinárias, né? E aqui se manifesta ainda muito o dom do Espírito Santo do entendimento, mas a sabedoria, né, que dá estas contemplações tão profundas também começa a se manifestar. E a alma que chega nesse estado diz simplesmente a Deus o quê? Seja feita a vossa vontade. Seja nos êxtases, seja na secura espiritual terrível, vamos dizer assim, né? Trevas profundíssimas da noite escura da alma. Né? A noite escura antes era dos sentidos, agora da alma. E a alma que, enfim, persevera e que Deus deseja conduzir ao matrimônio, ascende às sétimas moradas. E a bem-aventurança típica de quem chegou a este nível espiritual é Beati Pacifici Quoniam Filii Dei Vocabuntur. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Né? É estranho, né? Já aconteceu tanta coisa, agora é um pacífico, né? O que é pacífico? Mas aqui a gente também tem que entender a palavra, né? Não é pacifista, meu Deus, não tem nada a ver com algo nesse sentido, né? Mas pacífico é aquele que dominou tudo. Todo o seu ser está pacificado em Deus. Né? Ele goza de paz perfeita, como Deus goza de paz perfeita. E esta alma, que agora recebe o dom do Espírito Santo da sabedoria profundo, né? Ou seja, que de certo modo está pronto, está prestes para contemplar Deus na eternidade, né? Que contempla Deus aqui de forma máxima, vamos dizer, enquanto é possível nessa terra, né? Esta alma, sim, consegue santificar o nome de Deus. Santificado seja o vosso nome. Esta alma santificou o nome de Deus. Esta alma fez tudo o que era preciso. Chegou onde Deus queria, né? E ela é chamada de outro Cristo. Ela é chamada de Filho de Deus, né? São João diz, né? Ou seja, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É para isso que Cristo veio ao mundo, né? Para fazer que a gente chegasse aqui, né? Então, esta alma que goza da paz, que é pacífica como Cristo, vive como Cristo. Cada ato seu, cada respiração, cada palavra, cada sentimento, tudo glorifica e santifica o nome de Deus. Né? Esta alma agora é capaz de qualquer coisa. Ela converte o mundo inteiro, se for permitida. Né? Se for permitida a ela, isso aí, né? O que a gente vê que normalmente almas que chegam nesse ponto
nem sempre vivem muito tempo. Parece que é isso mesmo, Deus dizendo, não, não, calma, tem mais coisa para fazer, tem mais gente para chegar aqui, né? E essas almas normalmente, inclusive há alguma especulação teológica de que essas almas nem morreriam mais de doença física, né? Ou seja, elas morrem de amor, elas morrem porque querem ver Deus, né? Porque que Deus as chama, né? Então, são almas pacificadas, são almas, né, como a da Virgem Maria, uma dos grandes santos que aqui chegaram, né? E olha, é muito provável que muitos dos santos canonizados que nós temos devoção não chegaram talvez aqui, né? Então, assim, esta alma, evidentemente, de sexta moral não peca nem venialmente, tá? Esta alma vai, como Santa Teresa, né, disse de Santa Teresa, né, uma tradição, vamos dizer, carmelita, né, de que Santa Teresa simplesmente ela é, passou no purgatório, fez uma genuflexão por humildade e foi abraçar o Cristo, né? Então é isso, essa alma que aqui chega, não tem purgatório para ela, ela não peca nem medicinalmente, ela vive para Deus e Deus vive nela. Tá bom, meus caros? Espero que a gente possa estar em breve juntos novamente e continuar outros assuntos, né? Espero que essa aula tenha sido de proveito a todos e fico sempre à disposição, tá bom? Para qualquer comentário, dúvida, nós estamos aqui. Fiquem com Deus.